Olá, bem-vindo a mais um bloco do Goiás Bem no Enem. Agora com a aula de História, o meu nome é Pedro Turco. Vamos direto ao assunto. O tema da aula de hoje é a abolição da escravidão. E vamos partir dessa aula a partir da assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Essa lei possibilitou uma nova leitura da sociedade brasileira. É a partir dela que o país celebra a possibilidade de discutir os inúmeros problemas sociais que a escravidão deixou. Mais ainda, compreender temáticas fundamentais que permanecem até hoje em nossa sociedade. No caso, o racismo. A assinatura dessa lei, liderada por interesses nacionais, mas sem ignorar as pressões externas, o abolicionismo era mencionado desde o Tratado de Reconhecimento da Independência, sendo alvo de várias iniciativas nas décadas seguintes. Uma pergunta que fica é: o abolicionismo cai no Enem? Sim, é muito comum e recorrente no Enem temas como racismo, ações afirmativas, tais como as cotas na sociedade brasileira. Para entender melhor o Brasil atual, dos pontos de vista social, político e econômico, é interessante um estudo acerca da escravidão e suas consequências. A independência do Brasil, proclamada em 1822, só foi reconhecida por Portugal em 1825, com o auxílio da mediação inglesa. Como resultado da negociação trilateral, o recém-independente Brasil renovou tratados de comércio que Portugal havia firmado com a Inglaterra, nos quais foi estipulado o compromisso com o fim do tráfico, no caso, o tráfico de escravos de 1830. A escravidão foi abolida no Brasil em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea, tornando livre todos os negros do país. É isto que se ensina nas escolas brasileiras até hoje. Embora a verdade, as informações que constam nos livros de história está no mínimo incompleta. O 13 de maio foi a culminância do maior movimento social brasileiro durante todo o século XIX, que mobilizou o movimento de escravos, como os quilombos e as revoltas nas fazendas, combinadas com movimentos chamados das classes médias letradas, abolicionistas, que davam apoio a este movimento. Era um movimento voltado para a libertação, o fim do regime da escravidão, mas com maior vínculo com a cultura negra, com a condição do próprio escravo na sociedade brasileira. Segundo o historiador brasileiro baiano, o Biratã Castro, inclusive já falecido, a ideia da revolução era libertar os escravos e eles se transformariam em operários, e isso indicava um avanço. Entre o movimento dos negros escravizados, destaca a figura de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em Palmares, Alagoas, no ano de 1655, mas foi capturado e entregue a um missionário português quando tinha aproximadamente 6 anos de idade. Batizado como Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim e ajudava diariamente na celebração da missa. Apesar dessas tentativas de aculturá-lo, Zumbi escapou em 1670 e com 15 anos retornou ao seu local de origem. Zumbi se tornou conhecido pela sua destreza e astúcia na luta e já era um estrategista militar respeitável quando chegou aos 20 anos de idade. Durante o século XIX, o movimento abolicionista ganhou mais força na sociedade brasileira. O movimento pela libertação dos escravos ganhou apoio de vários segmentos da sociedade. E 2 fatores fizeram da abolição um caminho sem volta. Prestem atenção. O primeiro é externo, com as pressões exercidas pela Inglaterra no sentido de acabar com a escravidão através da extinção do tráfico negreiro. O segundo fator é interno. A partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, gravem essa lei, Eusébio de Queiroz, o escravo se torna muito caro, levando muitos cafeicultores do Oeste Paulista a substituir essa mão de obra pela mão de obra dos imigrantes. Já na segunda metade do século XIX, a pressão da Inglaterra aumentou, forçando Dom Pedro II a adotar algumas medidas que, na prática, não melhoraram a condição dos negros. Por isso, elas ficaram conhecidas como leis para inglês vir. A primeira foi a Lei do Ventre Livre. Apesar de seu artigo 1º afirmar que, a partir da data, toda criança filha de escravo seria automaticamente liberta, até os 8 anos deveriam permanecer sob proteção do seu senhor.
A segunda lei, a lei do sexagenário, é de 1885 e afirmava que a partir dos 65 anos, todo escravo do Brasil seria alforriado. Entretanto, em média, o escravo vivia 30 anos no Brasil. Nas províncias de Ceará, Rio Grande do Sul e Amazonas, a maioria dos escravos já haviam sido alforriados. Além disso, militares, maçons, positivistas, espíritas, liberais e conservadores já se colocavam a favor da total libertação dos escravos. Princesa Isabel foi regente do nosso império durante os anos de 1846 a 1921. Filha de Dom Pedro II, assinou a Lei do Ventre Livre e a famosa Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Vocês devem estar se perguntando se tem alguma questão com essa temática no Enem. Tem sim! A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreição ou atentados locais. Não deve sê-lo tampouco por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer talvez depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo uma revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não em fazendas ou em quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Joaquim Nabuco, no livro O Abolicionismo, de 1883. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, letra A, copiava o modelo haitiano de emancipação negra, letra B, incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais, letra C, optava pela via legalista de libertação, letra D, priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores e letra E, antecipava a libertação paternalista dos cativos. A resposta certa para essa questão é a letra C. O Brasil optou pela uma via legalista de libertação. Veja no trecho, é no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Ele entendia que as soluções radicais como fugas e rebeliões não funcionariam. Ele defendia a via legalista pela mudança das leis. A solução dele no final foi aceita, a abolição da escravatura pela força da lei, a famosa Lei Áurea pela via legalista. Então é isso, chegamos ao fim de mais um bloco do Goiás Bem no Enem. O próximo bloco vocês terão aula com o professor de matemática Marcão. Até a próxima!